Olá, você que está nos acompanhando aqui em mais um Com de UAC, nosso comentário da lição da Escola Sabatina com a equipe de UAC. Fico aqui feliz de poder estar com essa equipe maravilhosa aqui, os nossos amigos, a Andy, Giovanni, a Madeline, estarão comentando um pouco conosco a respeito daquilo que o Senhor nos tem dito através dessa nova lição, desse novo trimestre que se inicia. E antes de qualquer coisa, como é padrão da gente pedir aqui toda vez, você que está nos assistindo do outro lado da tela, por favor, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e também no Instagram, @DeOAC Brasil. E por falar também em YouTube, lá também a gente tem muitos conteúdos edificantes, a saber, por exemplo, o último congresso que teve, né, Cristo, Justiça Nossa, com muitos e muitos conteúdos e vídeos muito interessantes que você não pode perder. Além disso, nós temos outros projetos como o nosso PG de UAC, que acontece toda quinta-feira por meio de transmissão, numa live no YouTube, e lá nós estamos estudando sobre a mensagem de justificação pela fé. Já temos vários vídeos dessa série e temos certeza que vai ser muito edificante para você. E, além disso, como já disseram várias vezes, coisa boa precisa ser compartilhada, portanto, compartilha não só esse vídeo, mas tudo que a GYC lançar para todos os seus amigos, para o máximo de pessoas que vocês puderem, pois essa também foi a ordem de Cristo a respeito disso. E, nessa nova lição, no novo trimestre, nós estaremos comentando a lição 2, que tem por título O Início do Altar. O texto base vai ser o livro de Gênesis, né, no capítulo 3, contando um pouco da história de Adão e Eva, mais especificamente o momento em que eles são tentados e acabam caindo. Ali também foi onde teve esse início o plano da salvação e onde Cristo começou a dar para a humanidade os lampejos do que aconteceria e, sobretudo, de como se daria o processo de salvação do homem. Dando uma contextualização rápida, quando Satanás tenta Adão e Eva desobedecerem ao Senhor, tentando-os a desobedecer a única ordem de restrição que lhes havia sido dada, de não comer do fruto da árvore proibida, Eva se vê numa situação muito delicada e acaba duvidando da palavra de Deus. Posteriormente, Adão acaba cometendo o mesmo erro e dessa maneira os dois acabam se vendo nus e dessa maneira se separando de Deus. Dessa maneira, quando o pecado entra, já não pode mais haver aquela comunhão que existia antes no Jardim do Éden. Cristo vinha todos os dias, no entardecer, visitar o feliz casal e dessa maneira conversar com eles sobre temas profundos. E Adão e Eva tinham sido dada a honra de se comunicar diretamente com Cristo e com os anjos. Mas essa comunicação foi perdida, houve uma separação. E com base nisso, eu pergunto aqui para vocês, pessoal, como que essa separação pelo pecado de Adão e Eva afetou o coração humano? Eu fui dar uma olhada a mais, né, além da lição, e Ellen White ela diz na História da Redenção que eles sentiram um terror pelo futuro, um terror profundo pelo futuro, uma sensação de necessidade, e eu acho que essa parte entra de fato no dentro da lição, quando ela diz que eles sentiram uma nudez da alma. Foi algo muito profundo, né, porque imagina, nunca tinham presenciado a dor, nunca tinham presenciado, a tristeza. Então eles eram perfeitos, Adão e Eva, viviam plenos e felizes. E quando acontece a queda, a separação do homem de Deus, só a gente não consegue nem mensurar aquilo. Foi um terror profundo que eles sentiram. Então, a separação de Deus afetou de forma profunda o coração humano. Consequentemente, como eles iriam adorar a Deus? Entra nesse ponto da adoração, porque se afetou o coração humano, se eles sentiram um terror profundo, se eles sentiram, uma nudez de alma, como que eles iriam de fato adorar a Deus? Como que eles iriam se chegar até ele novamente, diante de todo aquele sentimento que eles estavam, né. Aí entra a parte que eles vão em busca, depois da queda, né, em busca de algo para poder se aproximar de Deus, porque eles sentem uma vergonha tão grande, que eles vão que ir atrás de outras vestes, para poder se direcionar a Deus novamente. Veste que eles mesmos fizeram para si. E a gente vê que, de fato, dentro da lição não era aquilo que Deus esperava deles, né. Enfim.
Interessante, Madeline. Eu vou continuar nesse raciocínio, trazendo um texto aqui do livro Educação, em que a irmã White diz o seguinte: com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase. Então, a semelhança com Deus quase se perdeu completamente. Como que isso se demonstra, né? Está falando aqui que a capacidade física do homem enfraqueceu, bem como a sua capacidade mental. E aí, ofuscou-se-lhe a visão espiritual. Então, essa parte espiritual do ser humano, essa capacidade de conhecer a Deus, de apreciar o caráter de Deus, foi prejudicada nesse processo. E aí ela continua, né? Tornou-se sujeito à morte. E aí eu lembro de uma frase que eu vi uma vez que dizia assim, que o pecado, ele causou separação entre o homem e Deus, e entre o ser humano e o ser humano, né? Então, ele causa pecado, o pecado causa separação entre nós e os outros, e entre nós e Deus. E também a questão de como o pecado, que é o principal que eu queria trazer, que ele prejudica a nossa capacidade de apreciar a Deus e de discernir a atuação de Deus, o caráter de Deus. E então ele causa essa separação, né, entre nós e ele. E até o nosso desejo de conhecer a Deus também é perdido nesse processo, né? O Espírito Santo coloca isso em nós para nos reaproximar de Deus. Mas, infelizmente, o pecado, ele causa essa ruptura inicial, né? Exatamente. Interessante é que no Gênesis da humanidade havia uma íntima conexão entre Deus e o ser humano. O ser humano ele podia ver a face. No livro de Gênesis, Deus visitava o casal criado no finalzinho da tarde ali. Então, o ser humano ele podia ver a face do próprio Deus. Tinha essa íntima conexão. Adão e Eva todos os dias podia ver a face de Cristo que os visitava, e Adão e Eva não precisavam de vestimentas físicas, porque a glória de Deus os cobriu. Eram suas vestes de luz. Só que quando acontece a queda do ser humano, o caráter de Deus que se assemelhava no ser humano é destituído. Então, quando acontece isso, quando há essa quebra de ligação, eles percebem a sua nudez, e o pecado ele rouba a inocência, a sua inocência e a paz de espírito. Então, há essa quebra, há essa separação, há essa afetação no coração do ser humano. E Isaías ainda fala mais, que o pecado ele causa um abismo entre Deus e o ser humano. Então, há um abismo. O pecado ele rompe com a glória de Deus. Há essa separação. E quando acontece isso, e se destituir do caráter de Deus com o ser humano, causa um coração impuro, afeta um coração impuro, um coração egoísta, e também todo o ser, o coração é contaminado a essa afetação. E não somente isso, mas a separação com Deus, ela tem consequências físicas, mentais, emocionais. Então veja o que é que o pecado ele causa no ser humano. E mais do que isso, atualmente é muito comum uma crise de identidade, uma crise, um vazio existencial, o qual Deus ele preenchia isso no ser humano. Hoje é muito comum você ver essa crise em muitas pessoas, porque falta Deus na vida dessas pessoas, porque o ser humano na queda destituiu, né? Foi afetado por isso. E ainda mais, a separação de Deus causou ansiedade, medo, pois o ser humano ele deixou de se conectar, ele se desconectou da fonte de vida, da fonte de paz e de segurança. A raiva, o ressentimento contra Deus e também contra as pessoas, contra a si mesmo, passou a fazer parte agora do ser humano. Então veja o que o pecado afetou, né? Afetou o coração, afetou o ser do ser humano. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, que vocês falaram sobre que com o pecado a gente deixa de apreciar a Deus, isso também nos leva para a questão de que nós deixamos de apreciar aquilo que Deus pode fazer por nós.
depois que de pecarem, o primeiro instinto de Adão e Eva foi se cobrirem. E a lição, ela traz a experiência de uma pessoa que tinha deixado roupas no varal e, de repente, elas sumiram e ele viu uma pessoa com uma roupa similar à dele. Então, ele foi perguntar para essa pessoa se aquelas roupas eram dele, ele disse que não, mas ele ainda assim não quis acreditar. Mas deixou para lá e quando chegou no quarto, as suas roupas que tinham desaparecido estavam todas dobradas em cima de sua cama. E a lição trouxe uma pergunta interessante lá, que era o que nós, como seres humanos, não estamos dispostos a fazer para ter a nossa nudez coberta. E isso me fez ficar pensando que o ser humano, ele anseia por justiça. E para cobrir a nudez, a vergonha que existe, em vez de nós buscarmos a Deus como era o objetivo desde o início, a gente tenta tomar o controle da situação e tentar resolver por nós mesmos, tirando Deus do pedestal da nossa vida e ignorando os seus apelos de misericórdia. O ser humano, ele quis se separar de Deus a partir do momento que o pecado entrou. Dessa maneira, nós passamos a assumir uma postura de que poderíamos obter justiça pelos nossos próprios meios. O ser humano quis agora ser independente de Deus. E isso afetou o nosso coração de tal forma que destruiu em nós quase por completo a apreciação pelo divino. Mas, querendo ou não, no mesmo dia que Adão e Eva pecaram, Deus deu a eles uma amostra de seu amor e do que eles realmente estavam necessitados. Pois aquelas roupas que eles haviam feito de figueira iriam secar. Da mesma maneira, as nossas justiças, elas não podem nos levar para o céu. Nossos próprios esforços para cobrir a nossa nudez, o nosso pecado de tentar transparecer uma pessoa justa diante de Deus, nada disso adquire favor diante dele. Mas Cristo agora mostra sua misericórdia, pois ele havia dito que Adão e Eva morreriam no mesmo dia que comessem do fruto proibido. E como que permaneceram vivos? A resposta está nas outras vestes especiais que Deus dá. Depois de pecarem, Deus ofereceu para eles roupas na forma de pele de animais. E é bom lembrar que o Apocalipse se refere a Jesus Cristo como a ovelha que foi morta desde o princípio do mundo. O que significa que no mesmo dia em que pecaram, uma ovelha foi sacrificada para prevenir suas mortes imediatas. E pela fé nesse sacrifício, eles receberiam a justificação por meio de Cristo. Aquela ovelha que morreu naquele dia, assumindo a culpa de Adão e Eva de maneira simbólica, era uma representação de Jesus. E da pele daquele animal inocente que não tinha culpa, foram feitas vestes que cobriram a nudez de Adão e Eva. Isso é muito representativo. Foi a partir dali que iniciou-se o sistema de sacrifícios. E sempre que Adão e Eva se arrependiam de seus pecados, eles teriam que ir diante do altar e clamar pela misericórdia pelo sangue do Cordeiro. Agora, ali a gente começa a falar de sacrifício. Por que, então, que eles tiveram que fazer isso? Levítico, no capítulo 17, versículo 11, é um texto que a própria lição traz, diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é pelo sangue que se fará expiação em virtude da vida. A vida está no sangue. E se a lei de Deus exigia que sangue fosse derramado para que a lei se cumprisse, mas ao mesmo tempo salvasse o homem, Deus então faria também uma oferta de sacrifício. E veja só, eu queria também discutir com vocês agora nesse segundo ponto. Quão grande foi o sacrifício feito por Deus pela salvação do homem? A gente pensa muito sobre a ótica dos sacrifícios que os seres humanos faziam para obter o perdão de seus pecados. Mas tudo isso falava de um outro sacrifício, que não seria dado da parte dos homens, mas da parte de Deus. O que vocês têm a dizer sobre? Então, como eu falei anteriormente, e tu também, Leandro, no caso, já citou, eles foram buscar vestes para si próprios, e aquelas vestes não iriam servir de nada, na verdade, né? Não serviriam de nada, pelo contrário. E Deus, ele chega para eles e faz uma pergunta, né? É uma pergunta muito bem formulada, diz Ellen White também, para que eles pudessem responder e tomar sobre si também a responsabilidade daquilo que eles tinham feito. Eles tinham que entender também que, infelizmente, eles tinham se afastado de Deus. Eles tinham tomado uma decisão para chegar até ali. E bem ali, só que Deus, na verdade,
os anjos, Ellen White diz que todos os anjos, quando viram aquilo, ficaram extremamente tristes diante daquela situação. Viram que eles tinham pecado, tinham se afastado de Deus e que precisavam morrer, porque, de fato, algo precisava acontecer ali, diante daquela situação, porque o pecado só se paga, de fato, com a morte. Então eles se entristeceram de forma profunda também ao ver aquela cena, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que aí entra Deus com sua infinita misericórdia, com seu plano já perfeito, já feito desde a fundação do mundo. Ele chega e conversa com Deus, isso eu estou falando aqui mais ou menos, parafraseando, o que Ellen White fala no livro História da Redenção, que inclusive eu indico, capítulo 4, vai falar sobre a tentação e a queda do homem. E ele, em uma conversa íntima com o Pai, Jesus está ali em uma conversa íntima com o Pai, e depois de ter essa conversa com ele, os anjos aguardando ansiosamente para ver no que iria se desdobrar, ele diz que vai se entregar de fato pela humanidade. Então, quão grande foi o sacrifício feito por Deus para a salvação do homem? Entregar o próprio Filho, o próprio Cristo para morrer porque na verdade as vestes do Cordeiro que Deus entregou para Adão e Eva já simbolizavam o quê? A morte de Cristo. A morte de Cristo e a sua justiça cobrindo Adão e Eva. Então, Cristo, ele simbolizava a justiça, né? Ele simbolizava o Cordeiro ali para Adão e Eva. E Deus, ele já tinha planejado isso há muito tempo. Então ele nos ensina de uma forma prática. Eu digo que Deus, ele sempre vem nos ensinando de uma forma prática. Nós, com a mente tão finita, não conseguiríamos entender tamanho plano. Então, desde o início, ele já faz ali um altar para entregar o cordeiro, já simbolizando Cristo no futuro, vestindo Adão e Eva com aquelas roupas, com aquelas vestes do cordeiro, já simbolizando as vestes de justiça de Cristo, né? Então ele faz tudo de forma prática para que futuramente, para que eles pudessem entender e para que nós também pudéssemos entender todo esse plano dele destrinchado. E quão grande, de fato, foi esse sacrifício pela humanidade. Porque simplesmente Deus, ao entregar o seu próprio filho, ele removeu a pecaminosidade de Adão e Eva por completo. Bem ali eles se tornavam justos perante ele. Diante de tamanho aquele sacrifício. Claro que teria as consequências, né, depois ele fala de todas as consequências com relação ao ato que eles tinham realizado, mas bem ali eles poderiam já depois se comunicar com Deus novamente, adorar a Deus novamente. Depois da entrega do cordeiro, depois das vestes ali entregue novamente para ele. Aí a gente passa a refletir que quão grande esse sacrifício, o próprio Filho de Deus descer do céu, viver aqui na terra, passar por todos os sofrimentos que ele passou por todo tipo de tentação, para que pudesse entender a cada um de nós, para que no final ele pudesse remover todos os nossos pecados completamente. Foi literalmente grande, a gente não consegue nem definir, nem mensurar quão grande foi esse sacrifício, porque isso tudo foi para nos resgatar e para, de fato, nos vestir com suas vestes de justiça, para que pudesse ser removido de nós completamente todos os nossos pecados, assim como ele faz com Adão e Eva, apesar de todas as consequências, né, que foram depois acometidas. E a grandiosidade desse sacrifício é uma coisa assim, vem muita coisa na cabeça, né, difícil até colocar em palavras, mas existem algumas coisas que tornam mais patente para mim o quão grande foi esse sacrifício. Uma delas, o fato de que Deus permitiu ao ser humano ter o livre-arbítrio, mesmo sabendo que o ser humano cairia em pecado, e ele já providenciou uma solução para isso, mesmo sabendo tanto que isso iria custar para Jesus, mesmo sabendo tanto que isso iria custar para ele nos manteve tendo livre-arbítrio, como uma demonstração do amor. Então, o sacrifício já começa aí. Tipo, eu estou disposto a amar a um ponto que eu sei que vai custar muito para mim. Algumas outras coisas que me vêm à mente dentro desse assunto, né? Por exemplo, as consequências eternas que isso terá para Jesus, né? Então, me vem à mente, por exemplo, a questão de que quando Jesus encarnou, né? E se fez humano, ele vai estar nesse corpo humano por toda a eternidade. Então, mesmo glorificado,
ainda haverão marcas, né? Marcas eternas, como fala lá em Zacarias, que chegarão para Jesus e perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés, né? E aí ele vai falar: são feridas com que fui ferido, e vai contar a história do plano da salvação para essas pessoas, né? Então, existem consequências disso que Jesus vai lidar com elas eternamente, sabe? É uma das coisas que me vem à mente. Outro aspecto foi, acho que o Leandro falou sobre isso, é aquele texto clássico, mas de extrema profundidade, de João 3,16, que fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. E a gente sabe que não foi, porque às vezes quando a gente pensa sobre esse assunto, pode parecer que foi tipo assim: ah, fizemos aqui um plano, ele é muito bom, vai lá Jesus e cumpre esse plano. Mas na verdade, Deus teve resistência em entregar Jesus, ele sofreu com a ideia. Então não foi sem sofrimento que Deus abriu mão de Jesus, para que ele viesse e passasse pelo que passou. É outro aspecto também que eu acho muito interessante de meditar, né? Que foi com sacrifício, com dor envolvida. Deus estava sofrendo, mas ele nos amou tanto que ele pensou, o resultado disso vai compensar. Então, outro ponto. E por fim, algo que a Madeline falou, que eu também queria ressaltar aqui. Eu estive refletindo um pouco essa semana com relação à natureza das tentações e dos sofrimentos de Jesus, especialmente no quesito de que somos curados pelas feridas dele, como fala Isaías 53. E aí me veio um pensamento à mente que eu achei interessantíssimo, né? Que quando o plano da redenção estava sendo desenhado pelo Pai, eles escolheram, Jesus estava presente quando eles decidiram incluir absolutamente todos os tipos de sofrimento que Jesus vivenciou, para que ele pudesse se identificar com cada pessoa que tem N tipos de sofrimentos possíveis na vida, de uma maneira que essa pessoa pudesse trocar de vida com ele, literalmente, né? Ser aliviada pelo. Jesus carregou essas feridas para que nós pudéssemos ter alívio. Jesus carregou a culpa do pecado para que nós pudéssemos ter alívio das nossas cargas, né? Do que o pecado causa em nós. Então, qual foi o tamanho do sacrifício? Foi estar disposto a passar por todo tipo de humilhação, de sofrimento, por amor, sabendo que ele poderia ter evitado isso, poderia ter tirado o livre-arbítrio, mas isso era contra o caráter de amor dele, né? E ainda assim ele decidiu incluir. Foi importante, né? Mas a gente vê, assim, um Deus que é um amor sacrificial, que vai mais fundo possível para alcançar a gente, que não faz o básico, o mínimo, como fala a Bíblia, né? Superabundou. Então, quão grande foi esse sacrifício? Foi completo, foi suficiente, superabundou, vai além até mesmo do que era necessário, para que assim ficasse demonstrado, né? Quão grande é o amor dele por nós. Exato. Quando pensamos no sacrifício de Cristo, possivelmente pensamos logo na cruz, né? Já vem a imagem da cruz. Mas o seu sacrifício começa muito antes. O seu sacrifício começa no céu, quando ele decide, começa a renunciar à sua glória para se tornar um divino humano, para resgatar a humanidade. O seu sacrifício vem muito antes do que a cruz. A cruz, ela é o cúmene, né? Mas o seu sacrifício, ele vem muito antes. Deus, ele já sabia da queda do ser humano antes mesmo de o criá-lo. Mas mesmo assim, ele já tinha um plano para a humanidade. E depois de Adão e Eva cair, depois da sua queda, eles fazem vestes de folha para se cobrir. E isso é um símbolo de justiça pelas próprias obras, né? Eles se sentem vergonha e pelos próprios atos eles revogam em si que eles mesmos podem se justificar. Depois da queda, esse ato é simbolizado como uma justiça pelas próprias obras. Só que Deus, ele não aprova essa ideia. Então Deus, ele faz vestes para o ser humano de peles de animal. Ali é um sacrifício. Então o ser humano não consegue se cobrir. O ser humano, ele não consegue cobrir uma nudez física, na qual não é somente física, meramente física, mas uma nudez ao qual o ser humano ele não consegue cobrir, que é a culpa, que é a vergonha, que é o que o pecado ele faz com o ser humano. Então, isso o ser humano não consegue cobrir. E o que é que cobriam eles? A glória de Deus
as vestes de luz. Então, somente o Deus encarnado poderia reverter essa situação, poderia dar a eles as vestes de luz, né? Então, começa o ato simbólico do sacrifício com umas vestes pelo seu pecado. Eu acho fantástico quando Ellen White fala que o conceito de graça sempre existiu na mente de Deus. E o plano da salvação não foi concebido após a queda do ser humano, mas foi por ele guardado silenciosamente desde os tempos eternos e tornou-se manifesto quando foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, nesse momento da intervenção de Deus pelo ser humano, o altar a qual Deus levanta, isso já era um plano ao qual Deus tinha em segredo, né? Então, aí foi apenas manifestado. Então, o amor de Deus pelo ser humano. É Deus quem vai em busca do ser humano. E como o ser humano, ele dá apenas uma resposta a esse amor, a esse sacrifício. E em Gênesis 3:21, Deus ele estabelece o primeiro altar, colocando imediatamente em prática o seu plano, que foi guardado silenciosamente desde a fundação do mundo, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Deus tem que matar um animal, e possivelmente não só um, como a lição fala. Então, esse conceito de expiação substitutiva vai ser trabalhado mais tarde no tabernáculo, no santuário, em favor do ser humano. E o altar do Éden, como a lição fala, não foi uma ideia que Deus teve depois que Adão e Eva pecaram, mas é um fato de que Deus dedicou tempo, pensamento e ação para reconciliar os seres humanos consigo mesmo essa demonstração de amor inquestionável. Então, um comprometimento de sua entrega pelo ser humano. Pois muito bem. Existe muita coisa que é para a gente comentar a respeito disso, né? Mas eu penso também que a grandiosidade desse sacrifício está em 2 pontos. Uma questão de escolha e as suas consequências. Como a Andy falou, a primeira etapa desse sacrifício é de que o livre-arbítrio é um dom assim muito precioso, mas que também inclui a possibilidade de que Deus seja rejeitado. E rejeição foi uma coisa que Jesus experimentou desde que nasceu. E, na verdade, desde antes de nascer, ele já experimentou essa rejeição. E a respeito do que é interessante de se pensar nisso, é que a gente pensa muito nos sacrifícios que nós temos que fazer para servir a Deus. E às vezes pensando que ele não nos entende, mas, gente, Cristo sim sabe o que é sacrifício. Homem de dores, experimentado no sofrimento, que sabe o que é padecer. Imagina um pai ter que abrir mão de seu próprio filho. Para qualquer pessoa, isso já seria um sacrifício imenso. Agora, imagina para Deus. Andy falou muito bem sobre que Deus ele não foi sem esforço que ele entregou seu amado filho. E isso é muito importante de se entender, porque o ser humano passa pelas mesmas lutas e dores. Acha que Deus não entendeu Abraão quando ele estava prestes a sacrificar o seu próprio filho? A dor que ele sentiu em ter que abrir mão daquilo que mais amava? Nisso estava o reflexo do amor que o pai tem pelo filho, que Deus tem por Cristo, e que teve que abrir mão para que ele pudesse salvar seres que ele também amava. E outra, a escolha de se entregar de uma maneira voluntária foi de Jesus. Não foi um 0 em 1 que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram para decidir quem iria. Cristo já se voluntariou desde as eras eternas. E a questão das consequências, do quão grande foi esse sacrifício, era tudo que estava em jogo. No jardim do Getsêmani foi onde a agonia de Cristo começou. E essa agonia era tão grande que ele começou a suar gotas de sangue. E por que era essa agonia? Isaías 63, verso 3 nos fala a respeito. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos ninguém se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. O seu sangue salpicou as minhas vestes e me manchou o traje todo. No versículo 5 fala, olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver ninguém que me sustivesse. Veja só,
A gente, quando sofre, quando é abandonado por todos, ainda pode contar com Deus. Mas Cristo, ele experimentou as consequências do pecado em tal grau que nenhum ser humano mais precisa. A separação que o pecado trouxe entre nós e Deus era para ser eterna. Nós deveríamos sofrer a pena máxima, que era a morte eterna e separação eterna de Deus. Cristo enfrentou essas consequências em seu último estágio, para que nenhum outro ser humano precisasse sofrer essa agonia. A agonia que ele experimentou é a mesma agonia que os filhos de Deus irão passar no tempo de angústia. Cristo era justo, mas não tinha mais certeza da aprovação de seu Pai. E olha só o que diz aqui. Devia suportar a culpa da humanidade decaída. Sobre aquele que não conheceu o pecado, deveria ser colocado a iniquidade da raça caída. O pecado lhe parecia tão terrível e tão grande o peso da culpa que devia levar sobre si, que foi tentado a temer que ele o separasse para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível a ira de Deus contra a transgressão, exclamou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, Cristo, ele sofreu muito nessa agonia, porque a separação dele do Pai teria de ser eterna. Gente, veja isso. Ele viveu uma eternidade com Deus e agora viveu com ele por 33 anos. Nunca tinha experimentado isso, um sentimento de abandono. Embora o pai não tivesse realmente abandonado seu filho, naquelas horas finais, ele deveria ser provado ao limite e não poderia ser consolado. Imagina só se o pai chegasse para Cristo e dissesse: filho, o plano da salvação vai funcionar. A humanidade poderá ser salva. Mas você assumindo os pecados de todos, você não vai ressuscitar mais. Estaremos separados para sempre. Cristo realmente correu esse risco. E ainda assim fez até o final. Mesmo com Satanás piorando as coisas, lhe apertando, dizendo coisas como do tipo: a nação que se acha em vantagens espirituais sobre todas as outras te rejeitou, procuram te destruir. Um dos teus mais zelosos discípulos vai te negar. O outro vai te trair. Pare com isso. Você não sente a falta de seu pai? Você não precisa passar por isso. Volte. Ele o aceitará. Ou melhor, você e eu agora estamos no mesmo nível. Eu, o originador do pecado, e você assumiu todos eles. O Pai não aceitará de volta. Imagino que era para Cristo ter que ouvir aquelas coisas sem ter a certeza e a aprovação de seu Pai, assumindo toda a culpa de todos os pecados da humanidade. A pergunta que deveria ser feita é: será que nós realmente sabemos o que é sacrifício? Às vezes, para mim, mudar um estilo de vida, mudar a forma como eu me visto, mudar a maneira como eu me comporto, como me alimento, como trato as pessoas, mudar os meus gostos, seja em questão de entretenimento, música, tudo isso parece tão difícil para nós. Mas se pusermos os nossos olhares em Cristo, não teremos essa questão de ter reservas na hora de entrega. Os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão fazer para satisfazer as exigências de Deus. Julgai ser sacrifício demasiado entregar tudo a Cristo? Dirigi-vos a pergunta: que Cristo entregou por mim? O Filho de Deus deu tudo, vida, amor e sofrimento por nossa redenção. E será possível que nós, objeto indigno de tão grande amor, lhe queiramos reter o nosso coração? É uma pergunta importante que está em Caminho a Cristo, página 45. Tudo isso precisa estar em nosso coração de maneira grandiosa. Mas nesse momento, chegou um momento muito especial para cada um de nós, né? Que é o momento da dica de UAC. Roda a vinheta. Nossa indicação de hoje da dica de UAC vai ser sobre o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 4. Nele vai falar a respeito sobre o plano da salvação e de como Deus, desde eras eternas, teve esse plano em mente para salvar a humanidade de seu estado decaído. A gente vai ver que o pecado não pegou a Cristo de surpresa e que tudo foi devidamente planejado desde antes de tudo acontecer, mostrando que Deus ele já havia feito um plano perfeito para nos reunir com ele caso nós caíssemos. Por nossa própria escolha, nós acabamos nos separando de Deus. Mas por conta de Cristo, a reconciliação se tornou possível. Então, não perca tempo, você com certeza vai ser muito edificado com essa leitura. Patriarcas e Profetas, capítulo 4. E agora nós
vamos para a nossa última pergunta, né? Já vimos como que Cristo, ele conseguiu planejar tudo de modo que a separação não tivesse que ser eterna e nós não tivéssemos que sofrer essas consequências. Agora, de maneira prática, a gente sabe que o caminho inteiro foi preparado para nós, o sacrifício de Cristo havia sido anunciado, e como a lição mesma nos trouxe, Cristo ele não somente perdoa os pecados, mas ele os remove de nós. Muito mais do que cobrir a nudez, Deus estava cobrindo os pecados de Adão e Eva, dando-lhes o perdão e uma chance de se tornarem novas criaturas. A separação que havia sido feita, agora Cristo retirou isso. Ele reatou a nossa unidade com o céu. Agora, de maneira prática, como é que nós podemos vivenciar essa unidade? Como é que eu posso permanecer unido com Cristo e com os propósitos de Deus de maneira prática na minha vida? Como é que eu posso experimentar os resultados dessa tão maravilhosa graça que nos foi dada? Eu acho que um passo importante a gente pensar inicialmente, bom, pelo menos é o que eu busco fazer na minha vida, né? É tentar pensar naquelas coisas que talvez estejam interrompendo a minha comunicação com Deus. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu vejo diferença na minha vida particular. Alguns fatores de estilo de vida, né? Então, quando eu durmo mal, quando eu como alimentos que deixam a minha mente perturbada, né? Eu, por exemplo, comi excesso de açúcar. São coisas que deixam a minha mente meio fora, assim, num estado em que não é o ideal, para que eu consiga discernir a vontade de Deus, né? Outra coisa também interessante que eu penso, né, que eu analiso na minha vida, é excesso de uso de redes sociais, tecnologia, né, de forma geral, telas, o estado de alerta que essas coisas deixam a nossa mente, e eu percebo o efeito disso na minha, né, a velocidade dos pensamentos, às vezes coisas também que a gente vê, né, nas redes sociais, está passando rápido lá e vê alguma coisa, ouve algum tipo de música que não deveria ser ideal de ouvir, né? Tudo isso vai criando pequenas lacunas, sabe? Que vão, pelo menos assim, eu percebo isso fortemente na minha vida, né? Que vão criando um ambiente que não é tão favorável ao meu lado espiritual, desenvolvimento espiritual. Então, na prática, como podemos ter unidade? Avaliar se aquilo que está entrando pelas avenidas da minha alma, que no caso são os sentidos, né? Aí vem tato, olfato, paladar, ou seja, o que eu como, aquilo que eu assisto, que eu ouço e tudo mais, qual é o material que isso tem e qual o efeito que isso causa na minha espiritualidade. É algo que tende a me aproximar de Cristo ou me afastar. Então, é algo a se avaliar no primeiro momento, né? E uma segunda coisa também que eu analiso é a importância de realmente priorizar conscientemente a companhia de Deus, sabe? Porque a gente vive num tempo de correria, né? Todo mundo correndo, eu corro aqui, vocês correm aí. E aí, já teve momentos que eu pensei assim, gente, como realmente priorizar a espiritualidade, né? Como priorizar as coisas do céu? E nesse período me veio ao conhecimento um texto em que Ellen White fala assim que quanto mais ocupado Enoque estava, mais ele orava, mais sentia necessidade de oração, mais estava na presença de Deus, porque ele sentia que precisava de capacitação para cumprir as responsabilidades que ele tinha. E assim, quanto mais ocupado, quanto mais responsabilidades, mais eu oro? Como assim, né? Às vezes a tendência é usar a quantidade de responsabilidades como uma desculpa para, tipo, não, Senhor, eu tô muito ocupada aqui, vou dar ao Senhor essa porçãozinha aqui do meu tempo, né? Quando, na verdade, dava para fazer mais, né? Dava para ir além na nossa dedicação, na consagração. Então, é outra coisa importante, avaliar, né? Se eu realmente estou fazendo, como diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não em segundo ou em terceiro, mas em primeiro. Isso significa que a gente vai ter que estar sempre ajoelhado, orando e negligenciar as outras coisas da vida, ou se isolar da sociedade, né, e tudo mais. Na verdade, não, né? É dito que nós podemos estar em constante espírito de oração, em constante comunhão com Deus, e assim desenvolver um senso constante da presença de Deus, né? E essa comunicação, estar com os pensamentos conectados aos dele. Então, são dois aspectos que eu observo, né? Essa questão de avaliar o que está entrando pelas avenidas da minha alma e ter Mateus 6,33, que diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como uma prioridade. E, por fim, eu vou finalizar com uma frase que eu ouvi no livro Ouse Pedir Mais,
acho que foi nesse livro mesmo, uma frase que dizia assim: quando fizermos a nossa vida devocional a coisa mais regular da nossa vida, as demais coisas se regularizarão automaticamente. Então, ao invés de nos afastar de Deus, as dificuldades, os imprevistos, a quantidade de trabalho, isso deveria nos aproximar dele, porque ao estar conectados com Deus, as demais coisas se organizam. Então, são algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que a Indy já trouxe basicamente tudo, né? Assim, de como a gente pode chegar de fato a ter uma unidade hoje com o céu, né? E a lição ela traz, que na parte de terça-feira, acredito, né, que vai falar sobre tempo, ação, tempo, pensamento e ação. Que Deus ele tomou tempo para poder fazer um plano para poder se reconciliar conosco. Então, será que nós temos também tirado, só trazendo uma aplicação, claro, a mente de Deus não se compara a nós, mas fazendo uma aplicação com a gente hoje, será que nós temos de fato tirado tempo para analisar como é que está de fato nossa conexão com Deus, nosso relacionamento com Ele? Aí vem para esse ponto, né? Para realmente analisar qual tipo de entrega eu tenho feito a Deus. Aí vem o que o Leandro falou. A gente não consegue mensurar nem definir tamanho do que é o sacrifício, do que foi realmente o sacrifício de Deus, porque a gente não tem feito de fato sacrifícios para Ele. E às vezes a gente faz pensando que é algo grande, mas na verdade é tão pouco, né? A gente tem feito tão pouco. Aí já entra na parte do tanto que a Indy falou que a gente poderia fazer, né? Analisar com o tempo a gente tem tido para Deus, o tempo que a gente tem dedicado a Ele, né? Hoje, eu acredito que eu li no devocional que falou sobre oração. E a gente também pontuou essa questão da oração, né? Quanto mais ocupados, mais deveríamos estar em oração a Deus, né? Em oração. E a oração, ela é de fato o ponto-chave. Então, é tirar mais tempo de oração também durante o nosso dia. Isso é uma parte prática que pode nos unir, sim, mais ao céu, nos unir, sim, mais a Deus. Porque às vezes a gente pensa, vou orar de manhã e oro à noite e pronto, aquilo ali foi o suficiente. Sendo que, na verdade, não é o suficiente. A gente tem que estar em constante, de fato, oração. É tirar momentos do dia, por mais que seja pouco, tirar momentos do dia para falar com Deus, para estar em conexão com Ele, porque o inimigo ele está ali atento a tudo que nós estamos fazendo, para que de fato a gente não caia em tentação. É um processo difícil para nós hoje também, com tantas tecnologias de fato, mas que devemos reanalisar. Primeiro, analisar quais tipos de sacrifício nós temos feito para Deus, se realmente a gente tem feito sacrifício por Ele, se temos mudado algumas coisas na nossa vida e se temos também tirado tempo para a oração. Eu vou pontuar esses 2, porque já foram também várias coisas práticas aqui faladas. Seu microfone. Pausa. Bom, quando a gente olha para o Jardim do Éden, onde tudo era perfeito e harmonioso, né? A gente compara que eles tinham uma perfeita unidade com Cristo e trazendo para a gente hoje o que é que atrapalha cada um de nós também ter uma unidade íntima como eles tinham, porque aqui é que vamos formar o caráter a qual vamos levar para o céu. Então, é a alimentação que está nos atrapalhando de ter uma íntima conexão, unidade com Cristo, é a música, é o amor ao vestuário, o que é que tem nos atrapalhado de ter essa íntima conexão e unidade com Cristo. Porque, como já foi falado aqui, às vezes achamos que tais coisas é um grande sacrifício, quando na verdade acabamos de falar aqui sobre o maior sacrifício que foi o ato de Cristo, um Deus glorioso se fazer humano para resgatar a humanidade. Então essas pequenas coisas, esses pequenos sacrifícios, será mesmo que é isso tudo? É uma coisa a se analisar. E ter unidade com o céu significa estar em harmonia com as ordenanças e os propósitos do Criador, né? É ter essa íntima conexão, essa íntima unidade com Ele, é estar em comunhão.
Eu não tenho como querer estar em unidade com Cristo fazendo ao contrário do que o Criador, do que Deus me pede. Então, há alguma incoerência. E estar em harmonia com a vontade divina é buscar fazer a sua vontade. É orar para entender o que Deus tem a comunicar a mim. É buscar estudar a palavra de Deus. Então, o que é que está nos atrapalhando? É buscar essa harmonia com os propósitos divinos. Exatamente. Ter a unidade com o céu significa interessar-se pelo que o céu se interessa também. E se Cristo manifestou interesse pela nossa salvação, nada mais justo também do que nós manifestarmos interesse pela salvação dos outros. E veja só, quando a gente para analisar tudo o que Cristo fez por nós, tudo que ele precisou abrir mão e o que o motivou a fazer tudo isso, nossa resposta não pode ser outra e, naturalmente, com o Espírito Santo tocando no coração, não será outra senão: Senhor, o que queres que eu te faça? E se Deus ele começa a dizer: filho, eu gostaria que você se alimentasse dessa forma, ou então que você se vestisse dessa forma para ser o meu representante, que você mudasse alguns comportamentos, que você permitisse que eu trabalhasse no seu temperamento, moldando você à minha vontade, fazendo a minha vontade, você pode fazer isso? Tudo e qualquer coisa que Jesus nos pedir, veremos como pouco, mediante a tudo que ele fez, e sempre ansiaremos por fazer mais e mais e mais. Pois o Senhor mesmo disse que a palavra dele não volta para si vazia, mas antes faz o que lhe apraz. E são promessas das quais nós podemos reclamar. Ter um coração semelhante ao de Deus. Porque, vejam só, conhecer a palavra de Deus implica muito mais do que leitura da Bíblia. Porque palavras são expressões dos pensamentos, né, e também do coração. Jesus, ele é chamado de palavra e verbo, porque ele é a expressão viva dos pensamentos e do coração do Pai. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo, significa conhecer o coração de Deus e ser contagiado por tamanho amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aquele que não ama não conhece a Deus. Portanto, conhecer a Deus é a chave principal para que a gente possa ter uma unidade plena com ele. Porque a palavra de Deus, diferente das palavras humanas, tem poder transformador. A gente diz que vai fazer alguma coisa, faz uma resolução de ano novo, mas logo a gente abandona os planos iniciais, porque nossas palavras elas não têm poder de mudança. Mas aquele que disse: haja luz e houve luz, levanta e anda para o paralítico, ele levantou e andou, teus pecados estão perdoados, ser forte e corajoso e pela fé nós podemos. A palavra de Deus ela tem poder transformador. Por isso ele pede que nós vivamos segundo as suas promessas, aquilo que ele já declarou. Isso é viver pela fé. Que Deus ele venha nos abençoar e nos fazer viver em unidade com o céu e que não enxerguemos nenhum sacrifício como grande demais, em comparação com o sacrifício que o Filho de Deus, o melhor que o céu tinha, foi feito por nós. A entrega de Cristo nunca poderá se comparar a nenhuma outra. Amém? Eu vou pedir aqui que nós façamos mais uma oração para depois encerrarmos. E eu queria pedir que a Andy fizesse a oração dessa vez. Pode ser, Andy? Pode ser. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer porque, mesmo quando pecamos, o Senhor não nos jogou fora, não nos rejeitou, mas o Senhor veio a Adão e Eva no Jardim do Éden e perguntou onde estavam, e o Senhor foi paciente, o Senhor foi longânimo e o Senhor providenciou uma solução para esse problemão que eles tinham acabado de arrumar. E te agradecemos porque a solução para o problema deles é a mesma para o nosso problema. Te agradecemos porque podemos, pela fé, reclamar as tuas promessas e pedir que o Senhor nos cubra com o manto de justiça de Jesus, o qual transforma de dentro para fora o nosso coração. Queremos te pedir que nos ajude a perceber, Senhor, se existe alguma coisa na nossa vida hoje que está atrapalhando a nossa unidade contigo. E que assim, ao olharmos para essas coisas, possamos nos lembrar do tamanho do sacrifício que o Senhor fez para nos salvar. E que essa verdade lance luz
sobre o tamanho real do sacrifício que temos que fazer pelo Senhor, que na verdade são minúsculos. E na verdade, tudo que o Senhor nos pede para abandonar são coisas que fazem mal para nós mesmos. Então, ajude-nos a ter essa perspectiva, que é a perspectiva correta. Nós te agradecemos porque o Senhor deseja ainda nos instruir, porque o Senhor continua cuidando da gente, porque o Senhor vai fazer isso até Jesus voltar. Então, continua a obra que o Senhor começou na nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado também você que nos acompanhou até aqui. Lembrando novamente, para você que nos acompanhou e assistiu mais esse comentário maravilhoso da lição, compartilha, por favor, isso com seus amigos, porque eles também precisam saber, são as boas novas da salvação que Cristo ordenou que espalhássemos aos 4 cantos da terra. Além disso, não deixe também de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, @JoyceBrasil. Também nos acompanhe no nosso canal do YouTube, assistindo aos vídeos do congresso que teve, né? Cristo, Justiça Nossa. Foi uma bênção e fala muito sobre a justiça de Cristo e a transformação que ele faz no nosso coração. E também acompanhe outros conteúdos aqui no YouTube, como, por exemplo, o PG de UIC, que acontece toda quinta-feira, às 7h. Que Deus ele possa abençoar você e que os seus planos se cumpram nas nossas vidas. Então, tchau, tchau, pessoal. Nos vemos no nosso próximo encontro.